esquecido do fone. Então, boa noite para todo mundo aí, você que está chegando, você que está ouvindo a reprise dessa live. Que bom ter você aqui. Eu me chamo Ana Paula, sou consteladora, sou terapeuta. E nessa noite a gente tem um tema bem importante para a vida de todo mundo, que é relacionamento. Na verdade, eu vou falar sobre relações autênticas e como essas relações autênticas dependem, né, da gente, começam em você, na verdade. Boa noite, Dora. Então vamos lá. Mas que relações autênticas são essas, Ana Paula? É relação entre casal? É relação entre amigos? É relação entre pai e filho? Entre empreendedor e cliente? Colaborador e patrão? Tudo isso. As relações autênticas estão, né, em todos os campos da nossa vida. E do que eu estou falando, afinal, quando eu digo relações autênticas, né? Bom, autêntico é aquilo que é verdadeiro, que é atestado. Então, eu chamo de relação autêntica aquela em que a gente está inteira ou inteiro, né? Nesse desafio que é uma relação humana. E numa relação autêntica, as cartas estão na mesa. Tá tudo ali, às claras. E o que são essas cartas, né? São os papéis que a gente assume, são as nossas necessidades, são os acordos. E, como eu falei, em qualquer relação, em qualquer tipo de relacionamento, né? Esses elementos existem, né? Então, as necessidades, os papéis e os acordos, eles existem. Então, a partir desses três elementos, a gente vai estabelecendo, conhecendo melhor a nossa relação. Então, quando eu falo de papel dentro de um relacionamento, né? Que tipo de papel que eu estou falando? É o papel, por exemplo, do marido e da esposa, ou da esposa e a esposa. É o papel do pai, da mãe ou do filho. É o papel que o colaborador estabelece e também o seu chefe. Então, esses vários papéis que se tem dentro de uma relação. Quando a gente fala de necessidades, que é uma outra carta que eu estou colocando aqui. Boa noite, Rafael. Que eu estou estabelecendo, né? O que eu digo quando eu falo de necessidades? São as necessidades que todos temos dentro de uma relação, dentro de um relacionamento. Então, num relacionamento entre o patrão e o colaborador, o patrão precisa que o colaborador trabalhe, o colaborador quer crescer e também quer ganhar o seu salário. Essas são necessidades. Boa noite, Paola. Dentro de um casal, existe a necessidade aí dos dois parceiros, existe a necessidade dos filhos. Então, vamos supor aí que dentro de um casal alguém sai para trabalhar e alguém permanece em casa fazendo esse trabalho doméstico, cuidando dos filhos, né? Então, há uma necessidade de que alguém traga esse dinheiro. E, às vezes, essa pessoa, ela tem uma necessidade de ser reconhecida. Puxa, eu estou trabalhando, trazendo dinheiro, quero ser reconhecido. Então, são várias as necessidades que todos os seres humanos têm nas mais diversas relações. Boa noite, Rafael. Então, é bem interessante estar atento não apenas ao papel que você cumpre nas suas várias relações, mas quais são as suas necessidades. Porque aí a gente chega nesse terceiro elemento, nessa terceira esfera, que são os acordos, são as negociações. Então, se eu sei qual é o meu papel, sei quais são as minhas necessidades e as necessidades da outra pessoa, então aí a gente pode fazer negociações e pode fazer os acordos. Então eu quero a noite de quarta-feira livre, pensando num casal, né? Ou pensando, de repente, num relacionamento aí, como eu falei, entre
clientes e empreendedores, pode-se fazer ali um acordo, né? Também específico. Então, o cliente vai comprar um serviço ou vai comprar um produto e eles acordam ali que vai haver um prazo de 3 meses de suporte, por exemplo, né? Boa noite, Helena, que bom ter você aqui. Então, aí, esse é o jogo, né? Que vai ter papéis, necessidades e acordos e negociações. Então, quando esses elementos estão às claras, estão aí sobre a mesa, a gente tem mais condições de viver uma relação autêntica. Mas o que é o contrário disso? O contrário disso é quando as coisas estão escondidas, meio que por debaixo dos panos. Eu não expresso minhas necessidades porque tenho medo de ser rejeitada, de ser rejeitado. Eu estabeleço acordos, mas eu não cumpro. Então, às vezes, um casal estabelece um acordo de que não pode haver uma terceira pessoa na relação. Isso é bem comum. E, às vezes, um dos dois vai lá e comete uma infidelidade. Então, isso é um acordo que foi quebrado. E aí a relação vai deixando de ser essa relação clara e autêntica. Então, queria, né, se vocês quiserem escrever aí para mim, se vocês reconhecem esses 3 elementos, essas 3 esferas dentro da relação como algo importante para se ter uma relação autêntica, né? E claro, é óbvio que não é fácil viver um relacionamento autêntico. Por quê? Porque para isso eu preciso de uma postura adulta, desse adulto interior que vai estar em contato com as necessidades. Então, eu sei quais são as minhas necessidades, sei quais são os meus papéis e os acordos que eu estou querendo travar. Agora, se essa pessoa não está no seu estado adulto, e daqui a pouquinho a gente vai falar um pouquinho mais sobre isso, vai acontecer o que eu falei agora há pouco, né? A pessoa vai começar a quebrar os acordos, a não expressar suas necessidades, a não respeitar a necessidade do outro. Então, é claro que vivenciar uma relação já não é fácil, ainda mais uma relação autêntica, né? Tem lá, sim, os seus grandes desafios. E quando eu falo desse adulto, que adulto que é esse? Essa pessoa que tem mais de 28 anos, que paga boleto, que às vezes cuida de um filho? Não necessariamente. Claro, essa pessoa também é adulta. Do ponto de vista cronológico aí, né? É uma pessoa, às vezes, que funciona, que é funcional para a sociedade. Mas, internamente, do ponto de vista do seu estado, ela, em geral, ela está migrando de um estado criança para um estado pai, para um estado adulto. Daqui a pouco a gente vai falar um pouquinho mais disso aprofundado, que esse é o elemento central para se construir uma relação autêntica, que é, sim, o desafio. Queria ouvir de vocês também, se vocês puderem escrever aqui para mim no chat, se vocês já ouviram falar nesse termo de adulto interior, eu adulto ou estado adulto. Escreve para mim aí para a gente balizar e eu saber o quanto eu preciso aprofundar nesse tema do adulto interior. E aí, pensando nas relações, né? Por que as relações são importantes para o ser humano? Eu sempre tenho a impressão assim de que a força criadora, Deus, o grande espírito, seja lá como você queira chamar, deu de presente o ser humano para o ser humano. Para quê? Para que ele pudesse se trabalhar, para que ele pudesse se burilar, para que ele pudesse desenvolver paciência, compreensão, expressão. A Paula está escrevendo aqui. Para mim, o adulto surge com um amadurecimento. É isso aí, Paola. E mais algumas coisinhas também. Também precisa de centramento, né? Mas o amadurecimento, com certeza, é super importante. Vou trazer mais desses termos, tá? Então, é isso que eu estava dizendo, que eu tenho a impressão de que o ser humano foi entregue para outro ser humano, né? Numa relação aí pela força criadora para se trabalhar. Então, eu gosto de fazer a seguinte analogia, de imaginar um rio.
E esse rio é a vida. Esse rio é o fluxo da vida. E nós somos as pedras. Você já deve ter ido a um rio cheio de pedras. Então essas pedras, elas vão rolando com o fluxo da vida, vão encontrando outras pedras. E claro, todas as pedras têm arestas, ângulos, cantos, imperfeições. E quando bate nessas pedras, então elas vão se trabalhando, vão se tornando seixos rolados, pedras roladas, né? E todos esses ângulos, essas arestas, são as nossas imperfeições, ou como se quiser chamar. Então, no caso do ser humano, essas arestas são esses elementos que eu não suporto no outro, ou que existem em mim e que o outro não gosta. São esses pontos que existem na personalidade que geram brigas. Então, o que nós somos? Nós somos um monte de pedras rolando rio abaixo, nesse rio da vida, nesse fluxo. Então, não tem muito como fugir disso. Mas, vamos supor que aqui na minha historinha, uma pedra pudesse criar perninhas. Então, ela cria pernas e fala assim: não vou ficar aqui não nesse rio, lidando com esse monte de pedras aí, cheia de arestas, essa gente que só me incomoda, não quero me indispor. Então ela pega essas perninhas, que na minha história é possível que pedras tenham pernas, e sai do rio. Ela sai da água, ela sai do fluxo da vida. E aí, fora do rio, não existe fluxo e não existe água. Ela fica inerte, exposta ao sol, até que ela racha. Então, as pedras que estão no rio estão se movimentando, estão se burilando, estão se trabalhando. E a pedra que ficou fora, né, que não quis se envolver, não quis se comprometer, não quis se desgastar, rachou, ficou inerte, perdeu a vida. Então, eu gosto de usar essa analogia para imaginar essas arestas que estão na gente, que fazem parte dessas pedras, e tá tudo bem que nós sejamos essas pedras com essas arestas, porque é isso, afinal de contas, que vai nos fazer crescer. A Dora está comentando aqui: gostei de imaginar a pedra com perninha. Ela saindo do rio, fugindo, né? Fugindo da relação. Então, essas arestas, elas nem sempre são próprias das pedras. As imperfeições, ou os vícios de personalidade que nós trazemos, ou hábitos, que são essas arestas das pedras, nem sempre são coisas nossas. Nem sempre nós nascemos com aquilo, né? Muitas vezes nós adotamos do nosso sistema familiar, dos nossos pais, dos nossos ancestrais, nós imitamos pessoas mais velhas que a gente. E não só do nosso sistema familiar, existem outros sistemas que também nos influenciam. Então, isso é um ponto importante, de que, às vezes, eu estou adotando aí arestas, já não basta as minhas arestas, eu ainda vou lá e adoto outras. Mas está tudo certo, porque eu estou no fluxo do rio da vida para me trabalhar e vivenciar as minhas relações autênticas. Então, como eu estava comentando, essa pedra que cria perninhas e sai do rio, ela não está no seu estado adulto. Porque a pessoa que está no seu estado adulto diz: vamos lá, vamos encarar essas relações, vamos lidar com essas dificuldades que estão surgindo, com essas indisposições, sabendo do meu papel, sabendo das minhas necessidades e negociando. Mais uma vez, voltando para essa questão do adulto interno. Mas é importante lembrar também, eu estou falando aqui das pedras, né, que se batem, às vezes gera uma dor, um incômodo. Mas, na verdade, não é só disso que as relações são feitas. As relações não são apenas dor e incômodo. Através das relações, nós também vivemos o melhor de nós e o melhor da vida. É com as relações que a gente celebra, que a gente desfruta a vida,
que a gente tem alegria, amor, risadas. Então não se cresce apenas na dor, se cresce também no desfrute. Então, quando eu imagino esse rio da vida, eu já imagino as pedras que depois de buriladas, elas começam a ficar mais encaixadinhas uma na outra, vão ficando ali num gostosinho, num encaixe bacana. Ou elas também viajam com o fluxo da vida, né? Viajam com a força da água. E isso também é algo gostoso na vida, né? De um fluxo que nos leva para algo novo nas relações e para além das relações. E aí, o que nos cabe? Nos cabe viver essas duas partes, essas duas faces da moeda, esse aspecto que nos requer um centramento maior para lidar com os desafios das relações, mas nos cabe também essa face da moeda que nos traz um aspecto prazeroso. Então, essa moeda está inteira na nossa mão para que a gente possa viver de fato as relações autênticas. Então, convido vocês então para dar essa olhada mais de perto para esse adulto interior. Bom, quem trouxe esse papo de estado adulto foi o Eric Berne. Eric Berne, ele na verdade ele trouxe um conceito metodológico da análise transacional, que é uma teoria, uma abordagem que olha para o ser humano e consegue perceber que um ser humano tem diferentes estados internos. E a gente caminha por esses estados internos, né? Como eu falei antes. Sai lá do estado adulto, vai para o estado criança, vai para o estado pai e navega, né? Às vezes, várias vezes, no mesmo minuto, inclusive. Sai de um e vai para o outro. E a análise transacional, ela é um complemento para as constelações familiares, né? Que é a abordagem com a qual eu trabalho. Sou consteladora, né? Trabalho com a terapia sistêmica e aí a gente usa muito da análise transacional. Então, ela tem essa estruturação desses estados do eu. Não, são vários estados, na verdade, mas basicamente esses três, criança, adulto e pai. E dentro de cada um desses também se subnicha. Então, a vida se expressa através desses três estados. E claro que o nosso movimento vai ser de permanecer ou de alcançar cada vez mais esse estado adulto, que é o que nos põe aí em contato com uma vida mais também autêntica, né? Já que eu estou falando de relações autênticas, é bem isso, é uma vida autêntica que é através do adulto que se vive. Então, o primeiro estado que eu gostaria de trazer é o estado do pai, ou estado pai. Quando é, Ana, que eu me encontro no estado pai? Quando eu sei que eu estou nesse estado pai. Então, você já deve, talvez você se recorde de alguém da tua infância. Boa noite, Douglas. Uma alegria ter você aqui. Então, você deve talvez lembrar de alguém da sua infância que tinha uma postura mais dura, mais enérgica. Boa noite, Delma. Que dizia, isso você não pode fazer, isso tem que ser assim, aquele tipo de gente é daquele jeito, faça como eu estou falando. Então, essas figuras da nossa infância, que eram pessoas mais velhas do nosso sistema, com essa postura mais rígida, julgadora, posturas de pessoas que condenavam mais. Hoje, a gente aqui, né, vivendo a nossa maturidade, quando a gente é colocado numa situação em que brota uma crítica, um julgamento meu contra outra pessoa, meu comigo mesma, então é esse estado pai que se apresenta. Então esse pai se relaciona a esses mais velhos do meu sistema que eu vi, que eu gravei os hábitos e os comportamentos quando eu era criança. Então eu vi lá um vô, uma avó, um pai, um irmão mais velho, uma tia,
sendo rígido, sendo às vezes preconceituoso, sendo fiel ao seu sistema familiar, não só o sistema familiar, mas a outros grandes sistemas que pertenciam. E aí, inconscientemente, hoje eu trago essa marca de rigidez, essa marca de condenação, essa marca julgadora. Então, isso não é meu. Eu vou lá, copio e trago, ok? Então, esse é o estado pai. Então, presta atenção para você perceber quando que isso se expressa em você, esse estado pai. Um outro estado é o estado criança. E aí eu já quero colocar um ponto aqui. Quando eu falo do estado pai e estado criança, ambos estão bastante relacionados com o passado. Por quê? Porque também no estado criança, ela está no passado, se refere à infância dela. Então eu, aqui na minha infância, vivi alguma situação de dor, algum trauma, algo que me colocou em risco, botou minha vida em risco. Em algum momento que eu me senti frágil, insegura e desprotegida. Então, eu, hoje, na minha vida atual, trago de novo essas sensações. Então, alguma coisa acontece ao meu redor, alguém que está perto de mim, de repente, fala algo, age de uma maneira e, puf, engatilha já esse estado criança que me faz agir de um modo infantil, mesmo que eu não perceba, mesmo que eu não me dê conta de que eu estou trazendo algo de lá de trás. Aí a Dora está comentando, o pai crítico em nós. E a Paola teve um insight. Sim, é isso aí, Paola. Então, é bem interessante a gente perceber quando que a nossa criança, a criança interna, mas a criança ferida, né? Tá aí se esperneando, tá botando a cara, né? Tá se expressando através de nós. E o pai crítico também. Um aspecto que eu também gostaria de ressaltar, que quando eu falo do estado pai, veja que eu trouxe, né, esses elementos da rigidez, da pessoa que julga, da pessoa que condena, da pessoa que tem já preconceitos e fica só repetindo padrões. Esse é um padrão que eu posso chamar mais de um padrão mais agressivo, que dentro das constelações a gente chamaria de agressor. Não é que ele é um agressor, mas ele tem essa postura. Então esse é o pai, estado pai. O estado criança é o contrário, é a vítima. Porque como ela era frágil, desprotegida, sofreu alguma coisa, sofreu algum abuso, algum trauma na infância, então ela traz esse aspecto da vítima. Então, toda vez que você tiver nesse papel mais agressor, está no estado pai. Toda vez que você estiver se vitimizando, pobre de mim, coitada de mim, não tenho força, socorro, porque isso aconteceu. Esse é o estado infantil, é o estado da criança. Tá certo? Tá errado? Não importa, não é certo ou errado. É uma informação que nos diz que a gente está no passado, não está vivendo o presente. E onde que a vida acontece? Onde que o rio da vida, o fluxo da vida acontece? Acontece no hoje, no presente. Então, em qual estado eu preciso acessar para viver o presente? É o estado adulto. É esse adulto interior ou eu adulto, não importa o termo. Todos eles se referem a esse adulto que abre mão dessas fidelidades desse estado pai, de ficar imitando alguém que foi duro no meu passado lá, para eu também ser duro, rígido aqui no presente, né? E ele abre mão da postura frágil e de vítima, mesmo que eu tenha vivido uma situação de vítima na minha infância. Então, é daqui, é esse estado adulto que a gente precisa cultivar, fomentar. Porque a força do presente
está no estado adulto. Se eu estou em qualquer outro lugar do tempo, espaço, se eu estou lá no passado e não vivo o que está acontecendo aqui. Já se viu, de repente, na rua, assim, viajando lá, pensando em algo, viajando mesmo. E aí passa alguma coisa bonita, e aí teu amigo ou tua companheira que está do teu lado diz, olha, você viu? E, não vi, mas nossa, como é que você não viu uma coisa tão bonita, passou aqui? Tava pensando numa coisa do meu passado. Ou seja, tá preso lá em outro lugar, né? A Paola tá dizendo, meu Deus, está expressando meus pais. Pois é, Paola, então verifica aí quando que você também repete isso, porque a gente, por fidelidade e amor cego aos nossos pais, a gente repete, faz, né? E esse olhar assim de, meu Deus, tá falando dos meus pais. Também não pode ser um olhar condenatório, né? É mais um olhar assim, de observar. Porque se a gente critica e julga, a gente necessariamente vai repetir. Então é bastante um olhar assim, Paola, de acolhimento, de perceber, mas ficar atenta, dizer, ok, é assim, beleza, dá um lugar para isso, né? E a Dora comenta aqui, então a autocrítica seria o estado pai batendo na nossa parte criança? Ai, olha que pode ser. Por quê? Bem interessante isso que a Dora comentou, né? O estado pai com o estado criança. Vejam que coisa interessante, que é um elemento que eu inclusive aprendi com a Dora, que ela aprendeu com o budismo, que é a coimersão. Então, se eu venho num estado vítima, né, numa relação, eu não consigo fazer, eu não tenho força, não sei o quê. Como que a outra pessoa vai reagir? Olha, se ela não estiver no estado adulto centrado dela, ela vai para o estado pai. Porque a vítima chama um agressor. E um agressor chama uma vítima. Não sei se vocês conseguem entender esse conceito, né? De coimersão. Então, junto com a vítima, coemerge um agressor. Junto com o estado criança, coemerge o estado pai. Então, se a pessoa vem, não consigo fazer, não sei o que, outra, não, você tem que fazer assim, ó. Poxa, você não aprendeu? Então é isso, né? Perceber quando uma pessoa quer te fisgar com esse papo de vítima, vai surgir em você o agressor. Não é aquele agressor que vai bater, mas é que internamente ele até tem uma vontade de dar um saculejo na outra pessoa, né? É mais nesse sentido, assim. A Paola tá comentando aqui. E aí é óbvio que eu também reproduzo muito. Sim, Paola, a gente reproduz, né? E é difícil, assim, primeiro é difícil se dar conta, e depois que a gente se dá conta, é um processo de inclusão desse aspecto que eu tô vivendo, que é dos meus pais, enfim, e trabalhando isso, né? Honrando os nossos pais e trabalhando esses aspectos que a gente repete deles. Mas estou no processo de mudar o curso. Mas que medo de estar correndo do rio. Isso aí. Esse correndo do rio, Paola, também é aquela pessoa que não está aberta para vivenciar relações. Às vezes ela passou por um relacionamento difícil no trabalho, um relacionamento de casal, alguma situação traumática e aí ela se fecha. Então, às vezes ela não se dá conta que não está aberta para uma relação. Ela vai para uma relação, não consegue vivenciar, daqui a pouco sai. Aí troca de relacionamento, aí troca de trabalho, aí troca disso e daquilo. Então ela está fechada por alguma razão. Então é preciso fazer um movimento de olhar para isso e fazer de fato essa abertura, porque afinal de contas a vida se dá através das relações, né? Lorena, boa noite. Silvina, boa noite. Bom ter vocês aqui, que bom. Então, voltando aqui para o nosso papo, né? A gente falou desse adulto interior, que vai, na verdade, equilibrar aí esse estado criança, né? Desse estado criança e desse estado pai. Quem é que está equilibrando isso? É o adulto interior. Então, o adulto interior, a gente chega nele
prestando sempre atenção, como é que a gente está se sentindo, respirando, se centrando, percebendo e principalmente vivendo o estado presente. É isso aí, Silvina, é bom ter você aqui também. Vivendo o estado presente é que o adulto pode se expressar. Então, veja que eu não estou nem no jogo da vítima e do agressor. E não estou dentro desse jogo de vítima-agressor. Também não sou a salvadora ou salvador. O adulto olha para tudo aquilo e diz, ok, tá tudo certo, tá acontecendo, né? Mas eu estou aqui na minha. Não julgo um, não julgo o outro, só observo. E aí, quero trazer um exemplo um pouco grotesco, porque às vezes a gente aprende pelo contraste. Então, vamos supor, eu tô aí na rua, parada, né, esperando alguém, e passa uma pessoa e me dá um empurrão, de propósito. Imagina um empurrão daqueles, assim, pá! Se esse empurrão ativar em mim o estado criança, porque me remeteu a alguma situação da minha infância, que eu fui empurrada, agredida, alguma situação dessas, aqui no presente eu sou empurrada, e o que acontece? Eu me encolho e falo, poxa, por que você fez isso comigo? Vê essa pessoa se encolhendo, se fragilizando, né? Fica com essa informação, tá? Se você tiver no estado, se esse empurrão te remeter a uma situação do passado que você viu, por exemplo, um dos teus mais velhos aí, pai, mãe, avós, numa situação que ele foi, por exemplo, empurrado, sofreu uma agressão, um xingamento, e aí ele partiu para cima, revidou, socou o outro, até quase esfolar o outro, é isso que eu vou fazer hoje. Eu vou trazer essa reação a partir de um desses dois estados com o qual eu tiver mais ressonância, ou um desses dois estados que aquela situação me despertar mais fortemente. Agora, e isso é muito importante, e o que eu vou falar, pensa que é um exemplo grotesco, é mais para a gente visualizar a possibilidade. Se eu estiver centrada, presente, no meu estado adulto, e vem uma pessoa e me dá um empurrão, eu centrada, vou dar um empurrão nessa pessoa também. Mas um empurrão um pouquinho menor, com menos força. Por quê? Porque o adulto, ele precisa botar limites e ele coloca limites no outro. Então a pessoa vem e te empurra. Se você não faz nada, essa pessoa pode continuar te batendo, te agredindo. Então você precisa dar um empurrão nela também para botar um limite. Mas é um empurrão um pouquinho menor, porque é feito com amor. Então não é uma agressão gratuita. Foi um limite. Foi feito com amor. Agora, se eu não estou no meu estado adulto, nossa senhora, aí, se eu for para o estado pai, eu quebro a outra pessoa, porque ele me deu um empurrão. Então, percebe como esse estado adulto é importante? Porque depois que eu dei um empurrão um pouquinho mais fraco e a outra pessoa, opa, realmente não posso empurrar essa pessoa porque ela está esperta, eu não fico, enquanto adulto, não fico pensando depois, droga, aquela pessoa me empurrou, eu devia ter feito alguma coisa, ou aquela pessoa me empurrou, puxa, eu não devia ter batido tão forte, ou eu deveria ter batido mais forte, não fico nisso. O adulto interior, o estado adulto, age a partir do seu adulto equilibrado, centrado e pronto, acabou. Ele dá vazão para aquela emoção genuína que aconteceu naquele momento. Então é isso. Vejam as diferenças do estado pai, estado criança e estado adulto. Então muitas vezes a gente reage a partir da criança e do pai, desse estado pai, e não do nosso estado adulto. Por quê? Porque é preciso centramento. Então quando vira uma pessoa e te diz algo que te machuca, respira. E aí responde.
para que você não vá para nenhum desses dois estados que te levam lá para o passado, mas para você permanecer nesse estado presente que vai te ajudar a ir para uma ação mais conclusiva, empregar a energia da melhor maneira. Jairo, boa noite, uma graça ter você aqui. Paula está comentando, conflitos de trânsito são um bom exemplo também. É exatamente isso, Paula. A pessoa perde as estribeiras completamente. E aí, né? Então, vocês conseguem perceber essa relação desses diversos estados na vida de vocês? Conta aqui para mim, registra aqui para mim, qual estado que você sente que você está normalmente? Quando vem uma pessoa e traz uma situação, ou quando você está lembrando de algo, te brota esse estado criança que vai para uma vitimização, por uma lamentação, ou brota aquele estado pai que, né, que vem com raiva, reclama, é agressivo, que já quer acabar com tudo. Ou você tem conseguido permanecer nesse estado adulto. E aí, por que falar dessa situação do estado adulto e desses outros 3 estados numa live a respeito de relações autênticas? Porque nas relações, esses 3 estados estão ali toda hora trocando de lugar. Aliás, eu estou trocando de lugar nesses 3 estados. E quando eu vivencio as relações a partir do pai ou da criança, eu não estou vivenciando uma relação autêntica. Por quê? Porque ou eu estou dominando o outro, ou eu estou sendo dominado. Ou eu imponho minhas necessidades, como no estado pai, ou eu nem tenho coragem de falar das minhas necessidades, né? Que é a vítima fragilizada. Agora, uma relação autêntica em que a gente consegue jogar as claras, botar todas essas cartas na mesa, que são essas cartas, né? De qual é o seu papel, quais são as suas necessidades e quais são os nossos acordos, com o estado pai, aliás, com o estado adulto, com o meu adulto interior, eu posso olhar para tudo isso, dizer o que me cabe, o que não me cabe, quais são as minhas responsabilidades, deixar as tuas responsabilidades com você e vivenciar as relações pro mais. Porque é óbvio que vão surgir situações diversas que vão nos colocar em xeque, vão nos colocar em situações muito desafiadoras. E aí a gente tem essas condições de treinar, exercitar esse adulto interior. A Delma tá, a Paola, estou com a Dora, tudo junto e misturado. Ah, isso mesmo, Dora, tudo junto e misturado. Normalmente é assim, pessoal, normalmente é assim. A Delma comentou aqui, acho que estou sempre no estado criança, porque toda vez que alguém fala alguma coisa que eu não gosto, não consigo responder, só chorar. Chorar faz parte também, Delma, tá tudo certo. Então, gente, bom que vocês trouxeram essa contribuição. Por quê? Porque é exercitando que a gente chega no estado adulto. É exercitando, é observando. Então, se observar no dia a dia, quando que uma pessoa faz algo e que te dá aquela dor, aquela vontade de se encolher, ou quando que acontece algo que você já quer ir para cima da pessoa, dar um chacoalhão nela. E aí se observa, vai se observando e fala, não, às vezes a gente pisa na jaca e faz parte da vida enfiar o pé na jaca. Faz parte da vida fazer isso, né? E tudo bem, aí a gente, depois que a gente enfia o pé na jaca, que a gente se excede, a gente para, reconhece aquilo que fez, diz um sim, agradece a oportunidade de ter aprendido algo e segue com o aprendizado, para que na próxima vez que ocorra, eu tenha condição de experimentar um outro estado, um novo estado, uma nova postura. Então, a coisa aqui, gente, não é autochicotagem não, tá? Não é dizer, ah, meu Deus, porque eu fico nesse estado criança, que não consigo fazer, não sei o quê, ah, que droga, sou sempre estúpida com os outros. Ok, acontece, mas observa, vai observando e vai experimentando novos estados. Né? Às vezes a gente precisa exercitar para entrar nesse lugar com mais musculatura e mais decisão. Né? Então, quanto mais autoconhecimento eu vou adquirindo, mais fácil vai ser conquistar e permanecer no estado pai.
Com certeza, sem a menor dúvida. E o nosso eu realizado é o nosso adulto. Porque esse adulto é flexível. Esse adulto tem uma malemolência com a vida. As coisas acontecem e o adulto diz, ok, tá tudo certo, aconteceu. Aí ele escolhe se ele quer permanecer ali ou se ele quer ir embora. Ele sabe se aquilo diz respeito a ele, responde às necessidades dele ou não. Às vezes a gente sai de uma relação porque a gente tem medo de frustrar o outro. E aí a gente perde de viver um relacionamento. Então isso deixa de ser uma relação autêntica. Então o adulto interior, ele olha para as necessidades dele e ele compartilha isso com o outro. Fala, olha, mesmo que eu tenha essa necessidade aqui, que pode te parecer assustadora, eu não posso negar essa minha necessidade. É possível a gente fazer algum acordo com isso? E aí o outro, no estado adulto dele, porque o seu estado adulto convida o estado adulto do outro. O estado adulto do outro vai dizer, ok, eu vejo a tua necessidade aqui. Eu acho que sim, acho que a gente pode negociar. Vamos experimentar? Vamos experimentar. Então é isso que o estado adulto faz. Ele observa as suas necessidades, ele tem coragem de assumir suas necessidades, expressá-las, reconhece os seus papéis e busca fazer acordos, seja no trabalho, seja no relacionamento de casal, na amizade com os pais. E bota limite, gente. Pelo amor de Deus, não tem nada dessa história de ficar dizendo sim para tudo, ser bonzinho, ser legalzão. Relacionamento autêntico não tem a ver com ser legal, com ser bonzinho, nada a ver. Relacionamento autêntico também tem a ver com botar limites, com fazer escolhas, com dizer até aqui você vai, daqui você não passa não. Inclusive, já vou fazer um convite para vocês. No sábado do dia 7 de agosto, às 9 da manhã, das 9 ao meio-dia, eu vou fazer um workshop. Deixa eu ver aqui. Dificuldade de se posicionar nas relações. Isso é algo que existe muito. Então, vai ser um workshop que vai trazer esse tema da dificuldade de se posicionar nos relacionamentos sob vários ângulos e, claro, muito aí pelo olhar, pela ótica sistêmica e da análise transacional. Não só a questão teórica eu vou trazer, mas a gente também vai fazer várias práticas. E eu vou liberar o acesso às inscrições provavelmente amanhã. O valor é R$ 95. Então, se você tiver vontade de participar, interesse, já me manda um direct para eu reservar a tua vaga, tá? Então, e um relacionamento, né, autêntico, ele pede esses limites, né, esse posicionamento. A minha professora, Alessandra Camilo, ela fala, adultos adoram que outros adultos coloquem limite, se posicionem. Então, é disso que as relações autênticas falam. Gente, eu acho que é isso. Uma última coisa que eu gostaria de dizer também é que não existe problema de a gente transitar entre os estados, do estado pai para o estado da criança, para o estado adulto. Não existe problema algum nisso. O problema é o tempo que a gente permanece lá. É o tempo que eu permaneço no meu estado criança, é o tempo que eu permaneço no estado pai. Então, cada vez mais eu preciso caminhar ou voltar correndinho para o meu estado adulto. Então, eu posso ir no meu estado criança e me fazer um pouquinho de vítima? Ok, mas volta correndo para o adulto. Fez lá o papelão do pai crítico? Ai, meu Deus, fui muito grosseiro. Volta correndo para o adulto. Já assume tua postura, reconhece, não se chicoteia, porque culpa não faz parte, reconhece, assume a responsabilidade e toca a vida no adulto. Então, lembrem-se disso. Volta correndo para o adulto, que é o lugar mais seguro para viver e para se relacionar. Então, gostaria que vocês consolidassem, registrassem aqui no chat para mim, por favor, o que vocês levam dessa noite, né? O que vocês levam dessa live aí sobre as relações autênticas, esses estados, o estado adulto,
essas relações às claras, né? Como é que isso soou para vocês? O que vocês estão levando daqui essa noite? Bel, nem te falei boa noite, querida. Boa noite, que bom que você chegou por aqui. Paola, muito obrigada. Gratidão, querida. Dora, Delma, obrigada pela presença. Ótimo ter você aqui. Jairo também. Silvina, Lorena. Muito bom, gente. Agradeço muito, muito, muito a atenção de vocês. E também lembrando que eu vou compartilhar aí a live, né? E vou deixar a caixinha de pergunta dos stories. Então, se rolou alguma dúvida, né? Alguma pergunta que você não quis fazer aqui, não deu tempo, coloca lá na caixinha que eu vou ter o maior prazer de responder. A Silvina está compartilhando aqui. O que ela leva é estar atento para ocupar o nosso espaço. Bem isso, Silvina, né? Tá no nosso espaço de fato, nosso espaço de poder, né? A Paola compartilhou aqui também que eu diria que é importante estar sempre em alerta. Exatamente isso, Paola. Senão a gente é tomado pelo estado criança ou estado pai. É tomado mesmo, né? E a gente precisa voltar correndo né? Saber a hora de voltar. É isso aí, Paola. Bem legal. Bel, chamou sua mãe para live? Que ótimo. Então, compartilha lá com ela, manda um aviãozinho que a gente está se despedindo. Então, é isso, gente. Também pedir para que vocês compartilhem, né? Como a Bel vai fazer com a mãe dela, manda lá um aviãozinho, eu vou colocar nos stories, acho que fica mais fácil de compartilhar. Mandem para outras pessoas, eu acho que esse tema é bem importante, porque afinal de contas, nós queremos ter relacionamentos autênticos, mas para isso a gente precisa estar no nosso estado adulto e a gente quer também que os outros estejam no estado adulto deles, né? Senão a relação vai ficando truncada, tá certo? Então, uma boa noite, queridas e queridos, e obrigada e até a próxima.